Olá! Dizem que foram achados mais de 215 corpos de crianças no Canadá. Peraí, 215 corpos? Ô produção, sonoplastia de terror, por favor. Ah, ok, obrigado. Olá, você sabe o que foi o roubo dos anos 60? Você sabe o que foi o genocídio cultural no Canadá? Recentemente foram encontrados mais de 215 corpos de crianças indígenas em uma vala em um antigo internato no Canadá. Mas antes de começar a desvendar esse assunto, vai logo deixando seu like e inscreva-se no canal. Aqui é o canal Desvendando e vamos desvendar esse passado escuro do Canadá. Vamos aos indígenas. Desde os anos 90, a América Latina viu crescer uma nova e forte onda na luta pelos povos indígenas pelo direito à sua cultura e seu modo de vida. Entre os anos de 1950 e 1980, crianças indígenas no Canadá foram retiradas às forças de suas tribos e levadas para internatos. Essa era ficou conhecida como 60 Scoop, no qual foi um período em que uma série de políticas foram promulgadas no Canadá que permitiam às autoridades de bem-estar infantil pegar ou coletar crianças indígenas de suas famílias e comunidades para colocação em lares adotivos, de onde seriam adotadas por familiares brancos ou de classe média. Essa terrível experiência ficou conhecida como o roubo dos anos 60. Cada província tinha diferentes programas de impulsionar as políticas de adoção. Na cidade de Saskatchewan, tinha um único programa de adoção transracial indígena, chamado de Adote Métis Indígenas, no qual as crianças eram tiradas de suas mães solteiras e colocadas à adoção em internatos. Nesta cidade, os jornais anunciavam as crianças para adoção, no qual as histórias relatadas sobre suas origens eram alteradas pelas assistentes sociais. Então, o que eram essas escolas e internatos? Eram escolas para povos indígenas, em uma parceria entre igreja e governo, no qual a igreja realizava a sistemática de catequizar e o governo dava os recursos necessários que a igreja solicitasse. O objetivo era educar as crianças aborígenes nos valores eurocanadenses e cristãos. Só que o que era para ser um processo de inclusão de povos acabou sendo um circo de horrores. As políticas proibiam as crianças de falar suas próprias línguas ou reconhecer a cultura de qualquer forma. Houve um tempo que a matrícula era obrigatória e os pais que não entregassem eram ameaçados e presos. Estas instituições eram fundamentais na política governamental. Cerca de 150 mil crianças das primeiras nações Métis e Inuit foram retiradas de suas famílias durante este período. Este tipo de política traumatizou gerações de crianças indígenas. A igreja era responsável por 70% dos internatos. Foi um colapso da identidade, o colapso da família, da comunidade e da nação, diz o relatório histórico da Comissão de Verdade e Reconciliação, divulgado em 2015, e ainda descreveu a política liderada pelo governo como um genocídio cultural. O relatório de 4.000 páginas detalhou falhas abrangentes no cuidado e segurança das crianças e a cumplicidade por parte do governo e da igreja. Então, o que vinha a ser o genocídio cultural praticado no Canadá? Genocídio é o ato de destruir qualquer traço remanescente de uma cultura, seja material, como símbolos ou obras artísticas, ou seja imaterial, como uma língua ou uma crença religiosa. Com isso, quem não se convertesse ao método imposto pelos gestores sofriam agressões físicas, psicológicas e até abusos sexuais. As crianças acabavam criando uma certa raiva e medo ao extremo, no qual começou a agravar quando em 1945 a taxa de mortalidade infantil em colégios internos era quase 5 vezes maior do que outras crianças canadenses em idade escolar. Após esse relatório ser exposto, alguns líderes indígenas começaram a pressionar o governo para uma investigação mais minuciosa em todos os colégios em busca de sepulturas não identificadas, em honra às crianças e aos pais que até hoje não sabem o paradeiro de seus filhos. Com isso, os sobreviventes relataram em 2015 que cerca de 6.000 crianças morreram enquanto frequentavam esses internatos, decorrentes de maus tratos, abandonos e suicídio. Até o momento, mais de 4.000 crianças foram identificadas. Então, hoje compreendemos um pouco sobre o passado escuro do Canadá e toda essa perda cultural rica de detalhes que nossos povos indígenas têm e foram forçados direta e indiretamente a deixar de exercer. Curte, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.